sair da minha vida. Era ele que estava atrapalhando a minha vida. E ele não quer sair da minha vida, tá? Da sua vida, da nossa vida. E quando vem a palavra, que é a luz, aquela palavra ali é uma saída. Se você obedecer, você vai sair daquela situação difícil. Aí, para você não sair, o que ele faz? Ele faz você embirrar. Não é bem assim como o pastor está falando, é exagerado. O pastor está falando isso que ele não sabe o que é, entendeu? Aí até a gente entender que é do jeito de Deus, não do nosso, é uma luta, é uma batalha, é um sofrimento. Misericórdia, irmão, vou te falar não. Se a pessoa não tiver, não for uma pessoa de Deus mesmo, ela nem aguenta. Desvia, perde a cabeça, suicídio, porque a pressão é forte, mas porque a gente embirrou com Deus, a gente não quer fazer o que Deus quer. Esse que é o problema. Então a maioria das vezes da nossa vida, a maioria não é tudo não, mas a maioria das vezes é resistência, gente. A Bíblia diz que nós não podemos, o Espírito Santo de Deus vem falar comigo hoje, eu não posso endurecer o meu coração. Você já viu isso na Bíblia? E quem endureceu o coração? Não é bem assim não. E a pessoa não faz o que Deus está falando. Aí a falta da obediência que atrapalha tudo. É o que a gente vai ver aqui hoje. Vamos lá dar um pouquinho lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Primeiro você tem que pedir a Jesus para abrir o seu coração. Abrir o seu coração, você entendeu? Entendi. Então agora qual é o próximo passo? Eu vou executar o que Deus está falando. Irmãos, preste atenção. Eu sei que isso aqui pode até gerar uma tristeza no seu coração, porque gerou no meu também. Mas é uma tristeza por bem, porque nós não podemos ficar estacionados no mesmo lugar. Se você não estiver disposto ou disposta a obedecer a Deus, esquece. Infelizmente é triste isso, mas é verdade. Pastor tem que falar a verdade. Uma vez o meu pastor falou isso assim, pum, na cara. Eu estava conversando com ele uma vez nessa muretinha aqui. Ele falou, Fabiano, deixa eu te falar um negócio. Com Jesus é assim, ou você obedece ou você esquece. Você pode até ir vivendo, mas as suas bênçãos não vêm, as coisas travam, porque com Jesus é obediência. Não tenho como querer as coisas de Deus se eu não executar o que Ele está falando, é impossível. Eu aprendi isso lá com o pastor Monta e é verdade, gente. Eu não posso pregar outra coisa. Não, gente, não obedece, não, mesmo que você não obedecer, Jesus é misericordioso, Ele vai te ajudar, não funciona assim. O Evangelho é a obediência. Eu faço o que Deus está falando e Ele vai fazer a minha vontade. E para isso eu tenho que pedir força a Deus. Não é fácil você fazer a vontade de Deus. O inimigo ele vai sempre se opor à verdade. Já viu isso desde o começo? Qual é o problema todinho da humanidade até hoje? É isso. Se opor à verdade. Começou desde o Jardim do Éden. Quando a Eva, o Adão e a Eva se opôs lá ao que Deus falou e achou que estava certo. Depois veio Moisés para guiar aquele povo. Por que a maioria do povo morreu no deserto? Porque eles não queriam aceitar o que Deus usava Moisés para falar. Teve uns que se rebelou até contra Moisés, morreu. Corá, Datã e Abirão, Miriam e Arão. Eles se rebelaram porque eles não queriam aceitar o que Deus usava Moisés para falar. O problema todo do povo foi esse. Se eles aceitassem direitinho, não é verdade. Os que aceitaram foram, entraram na terra prometida, foram poucos, mas poucos, obedientes. Mas os que não obedeceram, quiseram seguir o seu próprio caminho, seu próprio coração, a sua própria mente, morreram no deserto. Entendeu? Então eu sou uma pessoa que às vezes você pensa, pastor, a pessoa que é mais santa do que não. Mas eu já resisti muito a Deus, então eu sei o que é resistir a Deus. Pessoa que resiste a Deus, ela não tem paz. Ela ri, mas é disfarçadamente. Ela com dentro, ela não está bem. Ela sente que ela não está bem. Ela não tem paz, ela não tem alegria. Ela sente que tem uma coisa estranha na vida dela. Entendeu? Ela quer mudar, mas não consegue. Por quê? Mas é porque ela não está mais se
bem. Quando a pessoa está bem com Deus, ela ouve a palavra, mesmo que seja uma coisa para ela se consertar, ela até agradece a Deus, Senhor, obrigada. Se eu tenho mostrado a verdade, que eu vou me consertar, eu vou seguir o Senhor e tal. Mas quando tem um espírito agindo nela, a reação dela é uma revolta contra a palavra, contra o pastor. Você está entendendo? A pessoa toma nojo do pastor, é sério, toma nojo. Só eu ouvir a voz do pastor, a pessoa já, pronto, já vem ele, já vem ela, jogar piada por mim, quer ver? É porque tem um espírito agindo no coração daquela pessoa e precisa jogar ela contra a luz. Lembra o que aqueles pessoal fizeram com Jesus? Você lembra? Eles diziam que quem tinha demônio era Jesus. Jesus é que era mentiroso, que tinha demônio. Eles estavam certos. Mas não era, gente. A gente sabe que era o contrário. A gente sabe que Jesus era o Filho de Deus. Mas por que eles agiam daquela maneira? Porque é neles que tinha o demônio. Foi isso que Jesus falou. Vós tendes por pai e diabo, se for satisfazendo a vontade dele. Entendeu? Ele que não se firmou na verdade, quer dizer, ele não aceita. O diabo, ele não aceita a verdade. Se ele entrar na pessoa, a pessoa não aceita mais a verdade, porque ele está ali. Quer dizer, a pessoa começa a viver pela cabeça dela, ela não aceita mais ninguém. Pastor nenhum está certo mais. Ninguém está certo, só ela que está certa. Ela não ouve mais ninguém. E isso é muito perigoso, gente. Você não sabe o perigo que é um ser humano que não ouve mais. Não ouve mais ninguém. Gente, entrou numa área de risco. Ontem eu estava conversando um pouquinho com o meu pastor, que deu uma passadinha aqui, e ele estava conversando comigo. Ele veio me dar uns conselhos. Ele falou assim: Fabiana, presta bem atenção, você está me ouvindo? Eu estou falando para você porque eu sei que você é uma pessoa que você é boa de ouvir. Então você vai entender direitinho o que eu estou falando. É assim, 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 assim. Você entendeu? Faz desse jeito que eu estou te falando. Realmente. E eu fui para casa e fiz do jeito que ele falou. Agora, se eu sou rebelde, não esquece. A rebeldia é a pior coisa que tem na vida do ser humano. A pessoa não aceita conversa de pastor. Ela não tem mais pastor. Pastor é ela mesma. Ela sabe o que ela está fazendo. Isso é muito perigoso. Orar, Gatan e Abirão tentou andar sozinho, deu ruim. Teve outros também, deu ruim. Entendeu? Então, Deus me livre, eu não ouvi mais ninguém. Deus me livre. Eu estou mal. Se acontecer isso comigo, eu tenho que me consertar rápido. Mas eu tenho que admitir que tem um espírito agindo na minha vida, em mim, para me tirar de Deus. Ele não quer mais deixar eu ouvir ninguém, só eu que estou certo. Tem que vigiar isso. Davi, ele disse assim: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu, me mostra os que me são ocultos. Entendeu? Porque você precisa enxergar isso. Se você não enxergar, você acaba, o demônio faz você mesmo se destruir. O negócio é esquisito. Quer ver o negócio? Quem foi que destruiu Judas? Ele mesmo. Ele não queria ouvir Jesus, ele queria ser diferente dos outros. Ele se rebelou contra Jesus. Não é bem assim, não. Todo mundo aceitava o que Jesus falava, para ele já não aceitava mais. Ele acabou indo para o suicídio. O Saul, quem destruiu o Saul? Ele mesmo. Quando que ele começou a se destruir? Quando ele já não aceitava mais o que Samuel falava, ele queria fazer da cabeça dele. Não, deixa eu assumir, pronto. Ele tentou andar sozinho, acabou se destruindo, gente. Samuel era um profeta, era o nome de Deus. Ah, mas vai ver que ele não gostava, Samuel era insuportável. Samuel podia ser insuportável, mas era o mensageiro de Deus. Ele? Às vezes a pessoa não vai nem muito com a cara do pastor, com a cara da pastora, mas é uma pessoa de Deus. Aí eu não obedeço, vai dar ruim. Entendeu? A gente foi chamado por Deus para caminhar em um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós fomos batizados igual aquele povo lá de Israel. Aquele povo de Israel, Deus chamou eles lá do Egito
e ia levar eles para uma terra que manava leite e mel. Só que eles ficaram ali 40 anos ali, naquele deserto, por causa da desobediência, porque eles não entendiam. Se eles foram chamados por Deus, eles tinham que obedecer as coordenações. Antes eles eram escravos, eles eram largados, eles eram bastardos. Eles faziam o que eles queriam, agora não. Agora ele voltou, né? Como a Bíblia diz, ele voltou o bispo, voltou o pai. Você voltando para Deus, você não pode mais viver pela sua cabeça, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas muitas pessoas não querem ser dirigidas pelo Espírito Santo, a pessoa quer continuar vivendo como vivia lá atrás. É igual eu, você já pensou se hoje em dia eu fui batizada e tudo, eu vivia assim como eu queria, vou viver como eu vivia lá atrás, e aí? Mas daqui da igreja, vou cheirar um negocinho ali, vou tomar uma cervejinha, gente, não dá. Hoje é diferente, hoje eu tenho compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Então hoje eu tenho que fazer as coisas como a palavra me orienta, eu não posso ir sozinha pela minha cabeça, entendeu? Então muitas das vezes, muitos dos problemas, a maioria deles é por falta de obediência. A pessoa ouve uma coisa, faz outra, endurece o coração para Deus, não aceita o que Deus fala. E o mundo hoje em dia está muito corrompido. Se a pessoa não tiver aquele desejo mesmo de servir a Deus, você não consegue, você acaba se corrompendo. Entendeu? Então, Deus, Jesus Cristo, quando estava ensinando aquele pessoal lá no livro de João, estava querendo ajudar ele, gente. Jesus estava vendo que eles estavam mal, que eles estavam numa religiosidade, eles iam acabar morrendo daquele jeito. Mas quem ia mostrar para eles, alguns deles foram embora cegos, não viram. Certo que eu estou falando que eles não enxergaram que Jesus era o filho dele. Então, eles tinham até nojo de Jesus, queria matar Jesus. Isso não presta não, vou matar, isso aí não vale nada. Mas era o homem que estava falando a verdade para eles. Entendeu? Muitas das vezes a gente não gosta, fica chateado, mas é a verdade. Ou você prefere ouvir a verdade e haver uma mudança, ou você prefere ficar toda a vida sofrendo. As coisas até piorando, porque às vezes você tem esse sofrimento natural, não é natural não, gente. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você viva bem, Deus quer que as coisas para você dê certo. Deus chamou a gente para vencer, não é para ser derrotado. A derrota às vezes vem porque a gente não aceita o que Deus fala. Você lembra uma pregação que eu fiz aqui? Eu não estou recordada agora, foi uma pregação que eu fiz aqui, que o povo ficou preso lá na mão dos inimigos por causa da desobediência. Não sei se você lembra essa pregação que eu fiz. Ficou preso na mão do inimigo porque desobedeceram. Se lê lá o livro de Jeremias, a hora que você estiver em casa de bobeira, lê o livro de Jeremias, você vai ver que teve um povo lá que eles sofreram tanto. Eles foram, o povo de Deus, foram para o cativeiro, os inimigos pegou eles. Eles começaram a passar tanta necessidade que o povo tinha que matar. Um dia a mulher que matava o filho, aí todo mundo comia. No outro dia outra mulher que matava o filho dela para todo mundo comer. Que é isso, pastor? Sério? Isso aconteceu comigo. O povo de Deus, eles foram para o cativeiro, foram presos, aprisionados, perderam tudo. Sabe o que é? Ainda está lá o título. A desobediência, né, que é o pecado, foi a causa do cativeiro. Eles foram presos porque o Jeremias duelava de falar. Deus falava lá, falava com ele. Por fim, o Jeremias estava falando: Deus, não adianta mais falar com esse povo. E Deus falou assim: eles te ouçam ou não, vai lá e fala. Fala para eles que eu mandei falar isso. Gente, eu acredito que o povo era um povo tão duro de coração que eles não aceitavam o que Jeremias falava, prenderam Jeremias, queriam matar Jeremias, eles não queriam aceitar a morte de Deus. Isso aí aconteceu, teve uma hora que Deus avisando: gente, se vocês continuarem assim, vocês vão acabar caindo na mão do inimigo de vocês. Eles continuam insistindo.
o inimigo pegou eles, levaram eles para o cativeiro. Que tristeza! Aí eles estavam tudo se lamentando lá. Viraram escravo na mão do diabo, porque eles não quiseram se submeter a Deus. E isso espiritualmente existe, gente. Se a gente não se submeter a Deus, a gente acaba caindo na mão dele. E o pior é que muitas das vezes a pessoa não consegue enxergar que está na mão dele. Dá até um ódio, uma revolta, uma raiva, aquela pessoa que vai tentar falar a verdade para você. Isso é perigoso, tá vendo? Você tem que vigiar. Então, lá no Atos 16, ele está falando aqui, vamos lá. Atos 16, 14. Presta atenção que Deus está falando, ó. Ele disse assim, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de quê? De púrpura, da cidade de Tiatira. O que ela fazia, gente? Ela servia a Deus e nos ouvia. E o que aconteceu? E o Senhor lhe abriu o coração para que ela tivesse atento ao que Paulo dizia. Essa mulher, ela ia na igreja, ela servia a Deus, ela ouvia. Mas o coração dela era fechado. Vou dar uma paradinha aqui. Eu sempre prego, gente, estou pregando muito sobre isso. Muito ultimamente. A gente tem que ter cuidado para a gente não ser pessoas religiosas na igreja. O que é uma pessoa religiosa? Eu vou na igreja, mas eu não faço o que Deus fala. Eu só vou. E até botei uma mensagem no Face um dia desse, né? Nós temos que guardar os mandamentos de Deus e se esforçar para colocar em prática, gente. Essa mulher, ela tinha um coração fechado. Pastora, como é que você sabe quando a pessoa tem um coração fechado? Quando ela não obedece de jeito nenhum. Ela vai na igreja, mas você vê que a pessoa não muda. Uma pessoa com o coração fechado, ela não muda de jeito nenhum. Você pode morrer de pregar para ela não muda. Não dá fruto. Ela não dá fruto. Quer dizer, dá para você ver, o coração dessa pessoa está fechado. Não adianta você pregar para ela. Não adianta você falar com essa pessoa. A pessoa morre de ouvir, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a palavra de Deus não está entrando nela. Não está. E se estivesse entrando, ela muda. Vocês estão entendendo isso? Gente, quando Jesus entra em você, você muda. Você não quer mais o erro. Você toma nojo do pecado. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, você vai achar que o jeito que você vive é normal. Não é normal. Você está entendendo? A palavra de Deus, quando entra, há uma mudança. Você sente que você toma nojo. Não quero mais fazer isso. Está amarrado. Eu vou lutar contra isso. Vou pedir força. Mas eu vou mudar. Eu não quero mais ser assim. Eu não vou morrer assim, desse jeito. Sendo essa pessoa que eu estou sendo, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Se eu não quero fazer mais isso, quero mudar. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que entrou no coração de Zaqueu, qual foi a primeira coisa que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu mudou. Senhor, olha só, se eu tenho defraudado alguma coisa, eu vou devolver aí que eu peguei do povo, vou distribuir uma parte dos meus bens dos pobres. Eu não quero mais ser essa pessoa. Mudou, Zaqueu mudou. Mas quando Deus não entra, a pessoa continua a mesma coisa. É como se fosse lá na casa de Zaqueu, fosse 100 pessoas pregar lá e ele continuasse roubando o povo, porque Jesus não entrou nele. Entendeu? Então é fácil, você tem que se analisar. Não é o pastor não pode te julgar não, você tem que se analisar. Será que Jesus está entrando em mim? Está havendo alguma mudança em mim? O que minhas pastoras, meu pastor, minha pastora, ela fala, adianta para mim? Dá fruto, eu mudei. Você tem que ver isso, que se não houver uma mudança dentro de você, do lado de fora também vai continuar a mesma coisa. Eu botei isso também no Zap um dia desse. Quem viu lá que tá um bonequinho rodando, um círculo, estava escrito lá, ou você muda, ou tudo se repete. Não é isso? Aí eu botei lá, mudança é de dentro para fora. Há uma mudança em você
no seu coração, na sua mente, na sua visão espiritual, aí as coisas mudam. Mas se você continuar sendo daquele mesmo jeito, pensando daquele mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, a tua vida também não vai mudar. Porque para mudar precisa de uma atitude sua. Só você, gente, preste atenção, nunca se esqueça disso. Só você pode fazer isso. Teu pastor não pode, tua mãe não pode, teu pai não pode, Deus não pode. Você está entendendo? Só você que pode tomar essa atitude de fazer diferente, mais ninguém. Mas enquanto você não dá esse passo, eu vou mudar, vou fazer o que Deus está falando. Deus também não pode fazer nada. Gente, eu tenho pessoas que a vida da pessoa mudou, isso está bem. Mas eu tenho pessoas também que a vida da pessoa não muda. Tem uma irmãzinha, que eu não estou falando mal, estou dando um exemplo. Ela vive mandando mensagem. A mesma coisa, faz uns 2 anos. Como é que tá, irmão? Tá tudo na mesma. Tá assim. Não é vocês não, tá, gente? É outra irmã. Como é que tá? Não, tá a mesma coisa. Tá assim. Eu sei que a irmã não muda. Não adianta pregar para ela. Não adianta pregar para ela. Ela não quer. Vai fazer o quê? O pastor e a pastora ficam olhando assim, postadinha. Ela podia ser feliz se ela aceitasse. Nem todo mundo aceita o evangelho. Vem a pessoa vem na igreja, senta ali, ouve o pastor, amém. Sai dali e continua a mesma coisa. Você não aceitou mudar. Nem todo mundo aceita. E o pastor e a pastora não pode forçar, nem Deus, ninguém. Só que você precisa entender o seguinte, que se você não houver uma mudança em você, a sua vida não vai mudar, vai ficar a mesma coisa, que você está revoltado com o pastor, com a pastora, com Jesus, com todo mundo, e a culpa não é de ninguém, é sua. Você não tomou a decisão de mudar. Estão entendendo direitinho? Eu fico olhando aquela irmãzinha assim, meu Deus. Se ela tivesse ouvido, ela não estava assim, mas fazer o quê? Eu vou fazer o quê também? Falar não adianta. Porque tem pessoas que o Espírito Santo fala, não adianta mais você falar. Por quê? Porque ele falou lá no Mateus, o coração desse povo está endurecido. Eles ouvem de mau grado, eles não gostam do que eu ouvo, eles não querem mais aceitar o que eu falo. Então nem prega mais. Entendeu? Essa irmãzinha não adianta nem dar conselho, mas minha alma cegou ela. Só que ela fica assim de boca aberta, ela não vê que o sofrimento dela também não acaba. Eu, sinceridade, vou ser sincera com você, eu não sei como é que ela aguenta sofrer tanto. Às vezes eu me ponho no lugar dela e falo, meu Deus, se eu tivesse no lugar dessa irmã, não sei nem se eu estava viva mais, eu tinha cometido suicídio, sei lá. É uma tristeza o jeito que ela vive, mas ninguém pode fazer nada. Eu queria muito que o Espírito Santo de Deus fosse lá e falasse para ela, só você pode mudar essa história, reage, abre os olhos, faz o que Deus está falando. Não, eu não vou ser essa pessoa, eu vou mudar, só ela pode fazer isso, mas ninguém. Eu não posso, você não pode, Jesus não pode, é só ela, Deus já ensinou. Agora a gente é que tem que tomar a decisão, gente. Ou a gente toma a decisão, a gente vai ficar sofrendo toda a vida, não tem jeito. Até uma hora tem gente que não aguenta mais esse mata. Acabar com a minha vida logo. Entendeu? E Deus está ensinando, não é isso que Deus quer. Mas às vezes a pessoa tem um coração duro, nem tudo é um diabo, é a dureza do coração. A pessoa não aceita o que Deus fala de jeito. É do meu jeito e pronto, acabou. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Não tem, realmente não tem, mas tadinho. É um sofrimento. Deus fica olhando assim. Por que todo mundo vai se salvar, gente? Por quê? Nem todo mundo crê, nem todo mundo obedece. A Bíblia diz que há uma diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, senão seria injusto, gente. Quer dizer que eu me esforço pra caramba para servir a Deus e a pessoa que não está nem aí, nem obedece a palavra, vai ter o mesmo galardão que eu. Não é esquisito isso? Não é assim, gente. Então a gente não pode estar na igreja achando que a gente pode continuar
continuar fazendo a mesma coisa, nas mesmas manias, mesmos hábitos. Não. Você tem que tomar uma decisão. Eu não vou mais ser assim. Eu vou ser diferente. Eu vou ser de Deus de verdade. Glória a Deus. Não adianta nem você fugir de igreja. Tem pessoas aqui que já foram para um montão de igreja. Porque não estavam se adaptando na palavra. A pessoa não aceitava a palavra. Quando eu pregava a palavra, aí foi para outra igreja. Depois se rodou tudo quanto a igreja, veio para cá de novo. Irmão, você pode ir para a igreja com 200 igrejas, mas se você não estiver disposto a mudar, a fazer o que Deus está falando, você só vai mudar de igreja, você não vai mudar de vida. De vida você só vai mudar quando você aceitar. Pedir a Deus: Senhor, tira essa dureza do meu coração, quebranta o meu coração, eu quero aceitar o que o Senhor está falando, eu quero me render diante de Ti. Hoje em dia o demônio tem botado um orgulho no coração das pessoas, gente, para elas não aceitarem se humilhar diante de Deus. Eu posso não querer me humilhar diante de você, diante do Bernardinho, diante do Getúlio, mas diante de Deus eu vou ter que me humilhar, gente. Ou me humilho, ou esquece. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O que é se humilhar para Deus? Eu aceito o que o Senhor está falando, mesmo que isso destrua a minha carne, mas eu vou aceitar. Mesmo que isso para mim seja uma humilhação, ir lá pedir desculpa àquela pessoa que eu errei, mas eu vou obedecer. Você está entendendo? É se humilhar nisso. Você nega a si mesmo. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Eu vou obedecer. E muitas das vezes, você obedecer à vontade de Deus é um sacrifício para a sua carne. A carne não quer. Ter trouxa por acaso? Ficar fazendo bem para quem está te fazendo mal. Se eu fosse você, mandava essa praga embora logo de uma vez, entendeu? A sua carne não quer, a sua carne quer ódio, quer raiva, quer confusão, ela não quer que você se humilhe, que você ama seu inimigo, entendeu? Ela não quer que você faça isso, é terrível. Aí entra um orgulho na pessoa, a pessoa endurece o coração, ela não se rende. Ela não aceita que o outro esteja certo, tem isso também. Às vezes tem um demônio que põe no coração da pessoa que só ela está certa, ela não aceita que outra pessoa esteja certa. Você não está entendendo? Só ela que está certa. Aí. Oi? Sai. Oi, irmão? Sai, com certeza. Agora você jogou uma carga fora. A coisa é muito séria. Que Deus ensina, tudo que Deus ensina é verdade. É que às vezes a pessoa até encasquetar na cabeça da pessoa que aquilo ali é o certo. É uma batalha. Eu sei que é uma batalha. Porque, e outra coisa, é uma luta que a gente sempre vai ter, a luta do Espírito contra a nossa carne. Entendeu? Nossa carne não quer que a gente se humilhe diante de Deus, você faça o bem. Não quer, é um orgulho que o demônio põe no coração da pessoa. Eu vou ficar pedindo perdão, não falando nada a amar inimigo, aquela cobra venenosa. Você vai a pessoa não aceita. Não, outro dia eu estava lembrando também daquelas pessoas que não têm dificuldade de devolver a Deus o que é de Deus. Eu vou ficar dando meu dinheiro para pastor nada. Irmão, se a pessoa soubesse o pecado que ela está fazendo, misericórdia. Mas o demônio põe aquela dureza no coração. Daqui a pouco a pessoa morre, não tem um centavo. Vai ela embora. Dependendo se a família for assim, nem uma coroa de flor bota em cima do caixão. Nem para isso serve o dinheiro. É sério, a família for assim, ó. Não vai pagar aquele bichurucazinho, tem um caixão de plástico, não, mais barato. A coisa é séria. Entendeu? A pessoa fez tanta questão de ajudar na obra de Deus e acabou mal. É sério. Que outro, gente? Eu estava analisando lá, eu não estou ofendendo vocês, não. Desculpa, eu não estou ofendendo vocês, porque vocês são seres humanos, não são? Eu também sou. Eu estou falando, não vou nem falar vocês, eu estou falando de mim mesmo, porque eu sou um ser humano. O ser humano é turrão, gente.
Deus tem muita paciência com a gente, a verdade é essa. Se Deus tivesse paciência, eu já tinha acabado com isso. Tá, vai, dá embora uma vez, acabar logo com isso. Porque aí a gente não tem nada para dar para Deus. É como o pastor Mota fala, eles são comedorzinhos de arroz e feijão, vem lá da terra e cheio de marra, gente. Não quer obedecer, e quer estar certo, só Jesus. Só Jesus. Deus tem muita paciência com a gente. Se Deus tivesse paciência, Deus já tinha fulminado o mundo já. Deus é tão humilde, gente, tão simples. O ser humano quer ser mais do que Deus. Eu não perdoo, mas Jesus pode perdoar. Eu não amo meu inimigo, aquela praga, mas Deus ama. Quantas vezes você foi inimigo de Deus e Deus te amou, você ainda era inimigo dele? Então a gente quer ser mais do que Deus. Deus é humilde, Deus é simples. E às vezes a gente não quer. E os mandamentos de Deus não é para te destruir, não, gente. É ruim de obedecer, porque o diabo te tenta para você não obedecer. Sua carne é terrível, nossa carne. Eu estou me incluindo no meio, tá? Tá pensando que eu confio na minha carne? Confio não, confio em Deus, na minha carne não. Ela é mentirosa, entendeu? Ela é astuta. Então o que acontece? A gente tem se deixar o diabo põe aquele orgulho, aquele coisa, você encasquetar com Deus. E os mandamentos de Deus, a tua carne fica lutando para você não fazer, mas os mandamentos de Deus é para você viver muito bem, não é uma destruição, não é uma prisão. Pastor, é um pouco difícil, porque o diabo se opõe, a sua carne se opõe, mas não é impossível. Mas é para o seu bem. Tem hora que você está lá no erro, lá você fica com uma raiva quando vem aquela palavra, mas depois quando você sai daquilo ali, igual o Ronaldo falou, você que paz. Gente, não existe nada melhor do que você viver em paz. Você pode ter um centavo no bolso, aí você está tranquilo, rindo, tem nada melhor do que você viver em paz, não é? Misericórdia de Deus. Pior coisa que tem é a pessoa viver chateada, aborrecido, nada tá bom, tudo tá ruim. E quando a gente está no pecado, a gente vive assim, azedo. A gente vive azedo, a verdade é essa. A gente vive azedo, a gente vive chateado, nada tá bom, tudo tá ruim, entendeu? Mas quando a gente está com Deus, é tudo tão bom, gente. Se você não tem nem dinheiro, você tá tão feliz da vida. Lá dentro do seu coração tem aquela paz, aquele sossego que você está fazendo certo. Então, ele está falando assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Deus precisava abrir o coração dela, para que ficasse atento que quem dizia. Não era Jesus, Deus estava usando Paulo para falar com ela, porque vai ver, sei lá, eu não sei se ela tinha muita intimidade com Paulo, assim, intimidade é amizade, né? Ou não sei se ela não ia muito com a cara do Paulo, nem isso também, que ela não dava muita atenção para o que o Paulo dizia. Entendeu? Tem aquela pessoa que não dá muita atenção? Falou, né? Mas tá. E Deus queria que ela ouvisse Paulo. Deus queria que ela ouvisse Paulo. Por que Deus queria que ela ouvisse? Porque Deus estava usando Paulo para falar com ela. Às vezes a gente não quer ouvir justamente a pessoa que Deus ouve para falar com a gente. Ele não quer. Demônio faz de tudo você não ouvir aquela pessoa de jeito nenhum. Porque aquela pessoa, através da boca daquela pessoa, que Deus está falando com você. Aí o diabo já põe um montão de defeito, faz você botar um montão de defeito naquela pessoa. Mas a pessoa não sabe nem falar direito. Se a pessoa não sabe nem ler direito, você vai ficar ouvindo ela? Você está maluco. Aí é aquela pessoa ali que Deus está usando para falar com ele. Quem diria que o Davi seria o escolhido de Deus? O Pedro e João, que era analfabeto, nem saber ler e escrever, ele sabia. Tem gente que dá ler mal, mas eles nem lê nem
saiu dali andando. Então, às vezes, gente, a gente não quer ouvir justamente a pessoa que Deus está usando para falar. Então, Deus, o que ele fez? Ele abriu o coração da Lídia para que ela prestasse atenção. Ficar atenta o quê? Prestar atenção, bom, ficasse atenta o que Paulo dizia, porque Deus está usando Paulo. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, aí sim, aí desceu ela as águas, a família dela, o sonho dela, eu acredito que o sonho dessa mulher era a salvação da família dela, e a família dela só foi salva quando Deus abriu o coração, que ela passou a prestar atenção no que Paulo falava. Vai ver que antes disso ela achava, esse Paulo aí está pensando que engana a gente. De Deus nada, entendeu? Sei lá, ela não dava muita bola que o Paulo falava, não é depois que ela, acho que Deus está usando esse tal de Paulo mesmo. Entendeu? Aí ela começou a prestar atenção, aí as coisas mudou. Porque outra coisa que você tem que analisar, quando a palavra de Deus entra em você, há uma mudança, gente, na sua vida. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Toda vez que você entende, você dá um passo à frente. Aí você está ouvindo nada, porque você não está entendendo o que Deus está falando. Então é preciso pedir a Deus, Senhor, abre o entendimento do meu coração, eu preciso entender o que o Senhor está falando. Eu preciso que o Senhor me ajude a colocar em prática, a entender essa palavra. E Deus te ajuda a entender, Ele abre aquilo ali para você. Você, opa, é isso mesmo. E aí o milagre acontece. Glória a Deus. Aí Ele está falando aqui. E depois que foi batizada, ela na sua casa, nos rogou, dizendo: se a vez ser julgada que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, nos constrangeu isso. Vamos dar uma paradinha aqui? Depois, sabe o que ela achou? Ela até estava pensando, será que eu sou digna que o Paulo e esse pessoal fiquem na minha casa? Porque ela passou a enxergar o Paulo diferente. Tem isso também. Às vezes você enxerga o homem de Deus, é como conversa fiada. Isso aí é conversa. Então você nunca vai receber um milagre vindo daquela pessoa. Vai ficar esperando toda a vida, porque é do jeito que você recebe, do jeito que você crê, que acontece. Lembra que Jesus falou para aquele cego: vocês creem que eu possa fazer isso? Creio. Então aconteceu. Mas se você não crê na pessoa que foi enviada por Deus, não vai crer mais o quê? O Corá e Datã e Abirão parou de crer em Moisés. Ele morreu, foi destruído, porque o Moisés era um homem simples, humilde, muito manso, mais manso que todos eles, mas Deus estava em Moisés. Os que creram foram até o final, os que não creram se perderam tudo no meio do caminho. Você está entendendo? Então você tem que crer na integridade do homem e da mulher de Deus. Você não pode ser aquela pessoa desconfiada. Será que Deus está usando mesmo? Irmão, pelo amor de Deus, você nunca vai ser abençoado desse jeito. Elas se enxergaram. Depois que o coração dela abriu, depois que Paulo é homem de Deus mesmo. Será que eu sou digna que ele entre aqui em casa, porque aqui eu tomo um cafezinho com a gente? Você está entendendo? Porque às vezes fica difícil você acreditar que a pessoa é de Deus, sabia? Fica, é sério. Isso não é você, não. É qualquer ser humano. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa pessoas muito humildes. Tão humildes, tão simples, que às vezes você nem acredita que Deus está ali. Mas é ali que Ele está. Você está entendendo? Deus é um Deus humilde, gente. Jesus era humilde. Jesus, quando Ele veio na terra, Ele nasceu numa menor cidade, a menor cidade do mundo. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu num berço de ouro, nada de... É por isso que ninguém acreditava que Ele era o Filho de Deus. Porque o pessoal imaginava o quê? Messias ia nascer no meio do ouro, Filho de Deus, irmão. Berço de ouro, cheio de pedrinha, né? Filho de Deus não nasceu naquela majestade, não. Nasceu lá na manjedoura.
nascendo lá, não tinha nem como enrolar direito lá. Cresceu, não lá no meio dos sacerdotes, dos saduceus, não. Cresceu numa família de carpinteiro, ajudando o pai dele a cortar lenha, correndo descalço para cima e para baixo. Uma família pobre. Quem imaginar que ele era o filho de Deus? Aquela criancinha correndo lá, cheio de nariz escorrendo lá, cortando lenha. É Jesus, o filho de Deus, quem acreditar? Mas era. E aí? Você está entendendo? Então Jesus, ele sempre foi humilde. Depois ele cresceu, começou a pregar, ele andava com os discípulos, mas ele não andava com os discípulos como Deus. Você está entendendo? Ele não andava, sou Jesus, lava meus pés aqui, sou filho de Deus. Não, muito pelo contrário, ele que lavou os pés dos discípulos. E aí? Dá para entender o negócio dele? Aí que eu te falo, hoje em dia, às vezes Deus está numa pessoa que você não está nem, isso aí, tadinho, tem onde cair morro, aonde a pessoa perde a bênção, porque Deus continua escolhendo coisas simples e humildes. Depois, sabe onde Deus estava? Onde ninguém menos esperava, Pedro e João, analfabetos, iletrados. Ué, não era ele, não? E cadê o namoro? Tá. Então, Pedro e João, ela foi pagar o negócio, voltou sem o Mercado Livre. Então, estava lá em Pedro e João, analfabeto, iletrados, duro, porque falou, ouro e prata não tem. E aí, quem imaginar que ele estava ali? Mas Deus estava ali. Então, às vezes, a gente perde a nossa bênção porque a gente imagina que Deus vai estar naquela pessoa com a boca cheia de ouro, com aquele relógio cortado de não sei quantos R$1.000, aquele perfume lá do não sei de onde. Não. Deus nasce dentro do coração daquela pessoa que é humilde. E Jesus vivia no meio dos discípulos na maior humildade. Porque os discípulos comiam, Jesus comia. Que os discípulos bebiam, Jesus bebia. Sentava lá na beira da praia, sentava lá, vamos comer um peixe, vamos embora, corta o peixe aí. Jesus era assim, gente. É onde eu falo, né? Aqui, você já viu aqui na igreja? Vocês já repararam uma coisa aqui na igreja? Se tem uma festinha aqui, um cachorro quente, um negócio assim, eu estou aí no meio do povo. Jesus era assim, gente. Jesus não era aquele negocinho todo engomadinho. Quer falar com o Senhor Jesus? Olha o respeito, Senhor Jesus Cristo. Olha, marcou alguma coisa com ele? O Senhor Jesus está muito ocupado, né? A gente está Galileia. Pelo amor de Deus, gente. Jesus não era assim, Jesus estava ali no meio do povo mesmo. Vamos comer peixe, vamos embora, vamos peixe, entendeu? Jesus era Deus, mas é humilde. E se você não entender a humildade de Jesus, você vai achar que essa pessoa está com Jesus, nada não é, gente. Glória a Deus. Você tem que observar. Se você não reconhecer seu Criador perto de você, é coisa bem complicada. Teve povo lá que não reconheceu, aquele povo lá de João. Nada. Beuzebu. E era o Criador dele ali. Vai ver que por isso, né? Tão humilde. Vai ver que olhavam assim para Jesus, para a sandália de Jesus. Filho de Deus. Sério? Tá doido esse homem, filho de Deus. Todos com galo, né? Não cai pouco. Mas ele era filho de Deus, gente. Perderam uma enorme bênção. Sim ou não? Aí vem que o outro, não tem. Lembra do José, aquele carpinteiro?
Aquela família lá pobretona, tadinha, não tinha nem que comer direito, lembra? Lembra? Filho dele, dizendo que é filho de Deus. Não conheço a família dele, tem nem de carinhoso, tadinho. Coitado, está dizendo que é filho de Deus. Entendeu? Mas ele era filho de Deus. Ele não reconheceu. Então a gente não pode ter essa cegueira, não. Está amarrado no nome de Jesus. Tem que reconhecer como Deus está falando com a gente. E Deus abriu o coração dessa mulher para entender que Deus usava o Paulo, que ela não estava pegando isso. Glória a Deus. Aí ela foi abençoada. Para a gente encerrar rapidinho, Deuteronômio 28. Pastor, mas ela já pregou isso aqui, irmão, mas Deus quer que você seja abençoada. Como é que Deus vai glorificar o nome dele na sua vida? Me explica. Se não acontecer um milagre, uma cura, uma transformação, uma mudança, como que o nome de Deus vai ser glorificado? Hã? Deus é glorificado na sua vida quando há uma mudança. Hã? Quando a sua vida muda, quando o milagre acontece, aí é que o nome de Deus está sendo glorificado. Amém? Olha o que está escrito aí. Esse aqui é o segredo da bênção. Amém? Ele está dizendo assim. Acharam aí? Deuteronômio 28. Ele está dizendo, ó. As bênçãos anunciadas no Monte Gerizim. Está dizendo assim, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, vamos dar uma paradinha aqui? Como que eu ouço a voz de Deus, pastor? Primeiro que Deus sempre falou através de alguém. Hã? Até uma jumenta Deus usou para falar, uma mula, não foi? Uma mula ou jumenta? Uma jumenta. Até uma jumenta Deus usou lá para falar. Deus, ele tem que usar alguém para falar com você. Ele nunca vai aparecer, não. Pode deixar que Deus já está falando com o irmão. Cuidado, isso que é perigoso. Hein? Cuidado, se não passar a não ouvir mais ninguém, isso é perigoso. Deus sempre usa a boca de alguém. E às vezes a boca de uma pessoa, que nem eu falei, que você menos espera. Quando você ouve a pregação, você está ouvindo Deus falar com você. Por quê? A gente não vai lá não, mas lá no livro de Mateus está escrito o seguinte: quando Jesus enviou os discípulos para pregar, ele falou assim, ó: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. Aí ele disse: porque não sois vós que falarais, mas é o Espírito do Pai que fala em vós. Pastor e pastora é apenas instrumento de Deus. Você entendeu? É apenas um instrumento de Deus. Quem está falando é Deus, não é aquela pessoa. Então, ele está falando aqui, ó, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o que, gente? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. Vamos dar uma paradinha aqui? Sim? Qual os mandamentos que Deus te ordenar? O que você já aprendeu na igreja? Você tem que guardar os mandamentos de Deus. Eu não posso falar todos para você, mas vou dar alguns exemplos, tá? Mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você não pode ter nada que você ama mais do que a Deus, nada. Ele tem que ser acima de tudo. Amarás o teu próximo. Não pode ter uma pessoa no mundo que você odeia. Você não vai com a cara daquela pessoa. Isso é um pecado. Isso tem que ser tirado da sua vida. Você tem que lutar pedindo força a Deus para você se livrar disso. O cristão tem que ter o coração limpo, gente. Tem que amar todo mundo. Dando um exemplo aqui, né? Como a palavra de Deus está falando, não julgueis. Se não é para você ficar julgando A, julgando B, cuidado se não vai de julgamento, senão daqui a pouco você acaba caindo naquela mesma lábia ali. Às vezes nós falamos alguma coisa da vida de alguém, não é falando mal não, é um exemplo que aconteceu com uma pessoa, mas a gente está falando como um exemplo que é para você não cair naquilo ali, não é como um julgamento. Você está entendendo? Julgar, só Jesus que pode julgar. Qual o outro mandamento? Honra teu pai e tua mãe, obedecer o pai e a mãe. Você está entendendo? Isso é um mandamento de Deus.
E às vezes está chegando aí o Dia das Mães, gente. Ah, eu queria dar um apartamento para minha mãe. Gente, tudo bem que ela vem no coração do filho dar um presente para a mãe e para o pai, mas eu acho que o maior presente que o filho pode dar é a obediência, gente. Tratar bem, o amor. E a Bíblia diz que o amor ele não pode ser fingido. O que é isso, amor fingido? Você lidar com a pessoa, mas dentro do coração você está cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de... Entendeu? Eu antigamente, assim que eu vim para a igreja, eu pedi perdão à minha mãe. Perdão à minha mãe, tudo que eu fiz. E eu falei, bom, não posso mais maltratar a minha mãe. Né? Não posso mais maltratar a minha mãe, porque senão eu vou estar em pecado. Só que minha mãe às vezes fazia um negocinho, eu não falava nada, mas por dentro eu ficava reclamando. Poxa, minha mãe, não sei o quê. Também minha mãe fica fazendo isso, né? Até que um dia Jesus me chamou para uma conversa. Deus usou lá o pastor Mota e falou, Fabiano, isso está certo? Está certo isso. Você não está discutindo com sua mãe, não está falando nada, você me enche de raiva, sua mãe. Para fazer um ato, você está chateado. Vou te falar uma coisa, tem um demônio te jogando contra a sua mãe, tá? Vai orar. Porque Deus conhece você lá dentro, gente. Aí eu comecei a orar, a jejuar, falei assim, eu quero ter o coração limpo com minha mãe. Eu quero amar ela de verdade, não é de boca para fora. Lá dentro. Você ama, você tem paciência, você você é diferente. Hã? É diferente, é aqui, ó. Não é do lado de fora. Hoje eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer pela minha mãe financeiramente. Gostaria de poder ajudar mais minha mãe. Gostaria de poder passar um tempinho mais com ela. Mas sabe o que Deus me abençoou muito? Hã? Mesmo não tendo muito tempo para estar lá o tempo todo, perto dela, fazendo, mas sabe o que Deus me abençoou muito? Hã? Porque mesmo que financeiramente eu não possa fazer muito, eu estou falando que eu estou no altar de Deus. Eu tenho um coração limpo com minha mãe, com meu pai. Tenho nada de chateação, revolta, nada. Deus me livre. O coração está limpo, graças a Deus. Tenho nada de ficar criticando ela, olhando para os erros dela. Isso não cabe a mim. Até porque ela é minha mãe. Mãe não tem isso não. Hoje em dia, tem muitos filhos sofrendo por causa disso. A pessoa, tem um espírito na pessoa que não deixa ela se submeter. Sabe o que é submissão? Submissão a Deus. Já começa por Deus. A gente tem que se submeter a Deus e obedecer a Deus. Depois de Deus, sabe quem é? A gente tem que obedecer os nossos pastores, nossos líderes. Aí se um homem ou uma mulher não é casada ainda, tem que submeter o pai e a mãe. A palavra de Deus diz o seguinte, é um ditado, não é a palavra de Deus não, um ditado que fala lá fora, né? Que é mal pai, mal filho, mal pai, mal marido, não é isso que ele fala? Mal filha, mal esposa, mal mãe, não é? Não é um ditado que as pessoas falam. Por quê? Porque se a pessoa já não se submete a sua mãe e seu pai, ela não vai poder se submeter ao seu marido. Ela vai começar a já está mal. Porque ela não entendeu o que é submissão. Submissão é o seguinte, a gente tem que entender quem Deus botou como autoridade. Autoridade é uma coisa. Autoridade é... Você sabe o que é obedecer uma autoridade? Hã? A gente está dirigindo lá, o guarda de trânsito. Parou. Vai, a se submeter. Então tem muitos filhos, hoje em dia, que eles querem mandar no pai e na mãe. Não concorda com o que o pai e a mãe fazem, quer se meter na vida dos pais, está tudo errado. Está tudo errado. Eu posso até orar pela minha mãe, mas se meter na vida dela, não, ela é minha mãe. É a mesma coisa do meu pai. E se eu ver alguma coisa errada na vida do meu pai, eu vou orar. Eu não posso falar, gente, eu não posso fazer isso. Ainda ficar com raiva da minha mãe, olha lá que a minha mãe me fez. Irmão, isso é pecado. Será que ela não é minha mãe, não? Ela não é autoridade sobre mim, não, gente?
Minha mãe e meu pai, eles vieram primeiro. Deus colocou eles como autoridade sobre mim. Então a gente tem que aprender a se submeter. Não existe filho mandar em mãe e pai. Existe pai mandar em filho. Entendeu? Existe isso. Não existe. Então hoje em dia a gente está vendo muita pessoa sofrendo porque a pessoa não tem essa submissão. Entendeu? Se o pai e a mãe é de Deus, tudo bem, vai só orar. Mas se o pai e a mãe não é de Deus, perde paciência. Se quer mandar a sua vida, então vai viver a sua vida. E aí? Você já pode se mandar, eu não sou autoridade sobre você, então agora você vai ser a sua própria autoridade. E aí fica ruim. Eu passei uma vez ali na rua, eu vi uma mulher, nunca mais me esqueço disso. Ela pegou uma menina que devia ter uns 12, 13 anos de idade. Mas a menina era maior, assim, de tamanho, maior do que a Yasmin, porque a Yasmin é um pouco alta, assim. Acho que a mãe dela mandou lavar a roupa no lavou direito. Aqueles tanques de pedra. Ela pegou a cara da menina assim, ó. Tu vai esfregar, isso tá limpo? Tá, isso tá limpo. Esfregou a cara da menina assim, eu quero isso limpo. E a menina gritando, mãe, você tem que ver que desespero. Não, mãe, não, aí começou a xingar. Está limpo igual a sua cara aí, ó. Vê se está limpo. Não sei. Hã? Gente, preste atenção. Mãe, a menina nem um momento levantou a mão para a mãe dela. Que é? Você não manda de nem um momento. Olha que a menina já tinha corpinho também, né? Não podia. Mas não existe isso. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo que está tudo errado, gente. Está tudo errado. Dá certo, eu não sou contra os direitos das crianças e dos adolescentes. Não sou contra. É errado bater, espancar? É, eu também não concordo, né? Mas por causa dessa lei de Nutella, que os pais perderam o direito de falar qualquer coisa, os filhos estão querendo mandar nos pais e tá pecado, tomando conta. Tá filho morrendo cedo, filho caindo aos pedaços no hospital, porque eles esqueceram que a mãe e o pai é autoridade. Eles podem até não aceitar isso, não obedecer isso, mas quando a pessoa não obedece isso, ela está desobedecendo Deus. Porque lê o Antigo Testamento, gente, pelo amor de Deus, vê se desde antigamente os pais não eram autoridade. Tinha esse negócio de pai falar com o filho e o filho responder não, era aquilo ali pronto. Se o pai chegar, só vai para a guerra. E a mãe vai para a guerra. E para a guerra. Lembra lá do Jacó? Jacó, mãe, mas meu pai vai acabar descobrindo que o senhor vai lá, leve esse pisado lá. Meu Deus, mãe, pai. Hã? A moça tá, você vai casar com o Bernardino, mas eu não gosto, não interessa. É o Bernardino, tinha que casar com o Bernardino, você tá entendendo? Hã? Mãe e pai, é mãe e pai, gente. Hoje em dia, os filhos estão querendo mandar na casa, está errado isso. Quer dar ordem à mãe e ao pai, quer dizer o que a mãe e o pai tem que fazer. Deus fica se incomodando com Deus. O que é isso? Então, o mandamento do Senhor, honra teu pai e tua mãe, obedece ao pai e sua mãe. Qual é o outro mandamento que Deus fala na Bíblia? Você deve, o marido e a mulher, né? O marido deve dar honra à mulher, como um vaso mais fraco, deve se irritar com ela. A mulher tem que ser submissa ao seu marido. Tem muita mulher que às vezes perde porque ela não aceita ser submissa, ela quer ela, tudo do jeito dela. Não pode ser desse jeito isso. Tem que ser sábio. Glória a Deus. E outras coisas. Devolver a Deus o que é de Deus. Isso é um mandamento do Senhor, gente. Hã? Então, botar Deus em primeiro lugar acima de tudo. Então, tudo isso são coisas que às vezes as pessoas, mas isso aí não tem nada a ver, não. Mas isso atrapalha. Hã? Sim ou não? Um dia desse, foi que dia? Hoje é terça, né? Foi domingo, né? Domingo eu estava dando uns conselhos aqui, pregando com os jovens. Porque, gente, a gente tem que
eu não estou fazendo isso. Sei nem por que a pastora está pregando isso. Alguns você sabe que tem a ver com a sua vida, outra não. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu prego no Face, eu prego no Instagram, eu não prego só para você ver. Entendeu? Você tem que ter cuidado, às vezes o diabo faz você distorcer tudo, que é para você não ser abençoado. Você está entendendo? Assim, um exemplo, que às vezes você, poxa, mas eu não estou fazendo isso, pastor, eu estou jogando piada para mim. Mas, gente, não é só para vocês que eu prego para muita gente aqui no Face, no WhatsApp. Os jovens daqui para a igreja, para muitos jovens que me assistem aqui, tem muitos jovens que me assistem no Instagram. Então vocês têm que entender isso. Domingo mesmo, eu estava pregando aqui, dando os conselhos para os jovens, que tinha um montão de jovens aqui no Instagram. Domingo. Entendeu? Aí você não entende, tá dando piada para mim, não. Eu estou pregando para um montão de gente. Quando a gente prega, a gente não sabe o que a gente está pregando. Está pregando porque Deus está mandando a gente pregar. Vai ver que no meio de todas essas pessoas que estavam lá, alguém estava precisando ouvir aquilo ali. Você está entendendo? Abre o seu coração, gente. Deus abriu o coração da Lídia para que ela tivesse a Pedro que Paulo dizia. Presta atenção nisso, porque eu estou falando assim, às vezes eu estou pregando aqui, eu vou dar um exemplo, só tem Ronaldo aqui na igreja de homem, né? Aí eu estou aqui, gente, porque o homem precisa obedecer a sua mulher, cuidado com esse negócio de adultério. Eu falo, poxa, mas só tem eu aqui. Não tem só você, tem várias pessoas que não usaram no Face comigo. Você está entendendo? No Instagram. Então, se Deus está falando, Ele quer falar com alguém, sei lá, que vai ver essa live, está precisando daquilo aí. Você está entendendo como é que o diabo trabalha? Não, mas estou falando assim, a pessoa pode não, mas só tem eu, você está entendendo? É uma estratégia assim do diabo para distrair a pessoa não prestar atenção no que Deus está falando. Porque às vezes as pessoas se esquecem, eu prego no Instagram, eu prego no Face, e muita gente ouve essa palavra, gente. Glória a Deus, dá o seu coração, né? Poxa, aí só tem o de jovem que está falando comigo. Não estou falando, eu estou falando com um montão de gente que está aqui. Ué, aí para quem é? Eu sei lá para quem é, gente. Eu não sei, eu não fico perguntando, Jesus, você está falando com quem? Não, já pensou? Eu peço a Deus para Ele me usar. Mas eu não fico perguntando quem é Jesus, quem fez alguma coisa errada. Não, Ele vai falar, Fabiano, deixa de ser enxerida, vai tomar conta da sua vida. Seu negócio é pregar e orar, né? Querer ficar sabendo da vida de quem fez, quem não fez. Você está entendendo? É isso que Ele vai falar. Você é muito curiosa, sabia? Não. Eu acho que ia acontecer comigo igual aconteceu com o João. Foi João ou Pedro? Foi Pedro, né? Que ele falou assim, que Jesus estava falando, acho que de João, que Jesus amava, né? Aí ele disse, ele falou não sei o que lá, e o Pedro falou assim, e Jesus falou para ele assim, o Pedro, deixa isso quieto, se eu quero que ele fique até que eu venha, tipo assim, vai ser curioso, para querer saber da vida dos outros. Deu um cheiro para lá no Pedro. Sabe o que o Pedro fez? Saiu falando para todo mundo que aquele discípulo não ia morrer. E a Bíblia disse assim, mas Jesus não disse isso. Entendeu? O Pedro era curioso, o Pedro queria saber da vida dos outros. Se ele ia morrer, se não ia morrer. E Jesus deu um cheiro para lá nele. Jesus, Pedro, não convém você saber isso. Entendeu? Então você fica procurando, querendo perguntar a Deus para quem Ele está falando, Ele vai falar assim, você é muito curioso. Isso aí você tem que falar. Agora para quem é, isso é comigo. Então Ele está falando aqui, vamos lá, para gente encerrar. Será que se ouvides a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, olha o que Ele quer fazer com Ele. Ele quer fazer isso. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos, o que vai acontecer? Virão sobre ti.
né? Vai vir sobre você, não é você, que às vezes você está desesperado correndo atrás do negócio. Aí você passou incrível, quanto mais eu corro, mais o negócio corre de mim. Quanto mais eu corro, mais a bênção corre de mim. Não, mas não é você ir desesperado atrás da bênção, a bênção vai vir atrás de você. Ele está falando, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando você começar a obedecer. Não, agora eu vou levar a sério, eu vou obedecer o que Deus está falando. Bendito serás na cidade, e bendito serás aonde? No campo. Aonde você for, vai dar certo. Bendito o fruto do teu ventre, que é os seus filhos e filhas. O fruto dos animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. Agora preste atenção nesse aqui que eu queria que você entendesse, ó. Preste atenção. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos, o que vai fazer? Fugirão da tua presença. Preste bem atenção. Às vezes você tem inimigos que estão se levantando contra você. Doença, depressão, outras e outras coisas mais. Pastor, tem coisa que eu vivo que só Deus sabe a minha tristeza. Há anos que eu não consigo vencer isso aqui. Eu não estou muito bem, não estou muito legal. Está um afastamento de Deus, não estou conseguindo mais ter aquela intimidade com Deus. Seja lá o que for, dívida, problema no seu casamento, ele está falando que esses seus inimigos, ele vai entregar feridos diante de ti. Vai vir por um caminho contra ti, mas por 7 vai fugir de você. Ele não vai vir contra você, ele vai fugir de você, ao contrário. Mas quando que isso acontece? Quando eu começo a dar ouvido a Deus, quando eu começo a entender o que Ele está falando, como Lídia, e quando eu começo a obedecer o que Ele está falando, gente. O segredo das bênçãos é o que? A obediência. Ele falou aqui, Ele já deixou aqui escrito. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e vai te alcançar. Então a gente tem que lutar para colocar em prática, executar o que Deus está falando. A gente não pode ser aquela pessoa meio acomodada. Eu escuto, mas eu não faço. E outra coisa, a gente precisa crer em Deus. A incredulidade não deixa você ser feliz, gente. Que tem pessoas que pensam muito errado. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um fracasso. Eu sou uma vergonha, eu sou não sei o quê. E a pessoa só pensa tudo negativo. Tem pessoas que às vezes não é, tudo bem? A pessoa não é abençoada, a vida da pessoa não dá certo, a pessoa fala muita coisa negativa. Entendeu? Eu não vou conseguir, não vai dar, eu só vivo doente, nada para mim dá certo, ninguém gosta de mim. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou conseguir essa bênção. Ninguém liga para mim. Então a pessoa não consegue. Vai abrir um negócio, eu ia abrir, mas não vou nem abrir que não vai dar certo. Aqui não tem como vender nada não. Então toda pessoa é negativa. Você entendeu? A mente da pessoa é negativa. Aí as coisas não tem como ser positiva na vida da pessoa, não tem como dar certo. Se ela pensa errado, se ela fala errado, se ela pensa negativo, pensa derrota, ela fala derrota, e a vida dela passa a ser derrotada pelo que ela está falando. O demônio, ele tenta fazer você falar errado, sabia? Ele provoca você falar errado. Que a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Enredaste, prendeste com as palavras da sua boca. Tudo que você fala acontece, tanto com o bem como com o mal.
Então, quanto mais coisa negativa você falar, quanto mais derrota você falar, mais dá errado. Às vezes a pessoa fala, nunca vou ser feliz nesse casamento. Nunca vou ser feliz na minha vida sentimental, eu não dou certo com ninguém. A pessoa nunca vai dar certo com ninguém. Que é o jeito que ela fala, eu não vou conseguir, não tem jeito. Tem que parar com isso, gente. Pede força a Deus, eu retiro. A gente vai fazer uma oração agora, vai retirar tudo que foi de errado, que você falou. E pedir força a Deus, me ajuda daqui para frente a ser diferente. Tem pessoa que é uma bênção, a pessoa é amada, a pessoa é querida, mas o diabo não deixa ela ver isso não. Lá, tá vendo como todo mundo te odeia? Ninguém gosta de você? Ninguém gosta de você. Você está pensando que os outros gostam de você? Não gosta nada. Isso é um fracasso. Você está entendendo? O pessoal ficaria melhor se você morresse logo de uma vez, o pessoal fica todo feliz. O diabo fala